Senhoras e senhores, meu boa noite. Quero aqui cumprimentar o estimado público que nos acompanha através do rádio, da internet, os nossos pares da sessão. Nós temos alguns projetos em votação e tem alguns projetos desses que estão sendo apreciados em segunda votação, de que vem a colaborar com o trabalho que nós já iniciamos, não agora, mas na gestão anterior ainda, e eu quero ser específico na vinda, nas ações para trazer ao município de Guaíra o nosso bombeiro militarizado, onde 15 servidores concursados, capacitados, irão estar desenvolvendo as suas ações. Serão 15 moradores a mais ao nosso município, com uma faixa de renda estabilizada, que vem com seus familiares, além de outras ações, equipamentos, estrutura e condições também que cabe ao município estar repassando. Como eu disse em algumas sessões anteriores, fico feliz porque nós também demos uma contribuição em 2011 ainda, quando estivemos em Curitiba, ainda em 2011 na presidência da Câmara, junto com o prefeito Cuba, onde convidamos o mesmo e aceitou. Estivemos lá reunidos na época com o secretário e com os responsáveis dos setores de segurança do Estado, e na época Guaíra não estava na prioridade, mas a partir daquele momento, vereador Beto, me recordo muito bem da fala dos responsáveis, Guaíra seria inserido após a criação do município de Marechal Rondon, que na sequência recebeu realmente a vinda do bombeiro. Fico feliz porque nós avançamos, apesar de algumas condicionantes que teremos que oferecer ao Estado, que muitas vezes vem sobrecarregar mais uma vez o município, e também ao cidadão na contribuição que terá que fazer para a manutenção do fundo, além de outros encaminhamentos que também será colocado à disposição da Guarda Municipal, provavelmente com o retorno desses que já estão nos bombeiros comunitários, ampliando assim a condição também de ação da família dos guardas municipais ao nosso município. Então, esse projeto é um projeto que eu gostaria de deixar esse destaque. E o outro projeto é a nossa lei maior interna, o nosso regimento interno. Depois nós vamos fazer uma fala específica na hora da votação do projeto, então eu não vou entrar nele. Mas pedir aos senhores vereadores que analisem a sua decisão de voto, não por questões de afinidades políticas, porque a nossa responsabilidade, senhoras e senhores, vai muito além dos nossos compromissos políticos. Os discursos que aqui são relatados nessa tribuna, ou nos pedidos de apartes, demonstram isso. E espero que na prática também, e o momento pode vir a ser esse, quando nós iremos defender, principalmente através de uma análise que nós temos, não de agora, mas já de anos anteriores, quanto da questão do mandato da mesa diretiva, para 2 anos e não 1 ano. A nossa análise, e eu vou defender isso no momento oportuno, não é uma análise de favorecimento político partidário ou de grupo partidário, mas sim de análise de fortalecimento da função pública de vereador, desse poder legislativo e dos desvínculos que nós temos que ter com o poder executivo. Que seria muito fácil mantermos mais 1 ano a presidência da Câmara, como está sendo feito, e as barganhas que vêm desde a criação dos poderes, e aqui em Guaíra nós ressaltamos esse período do legislativo, vem acontecendo de interferência do poder executivo, seja de um grupo político ou de outro. E o momento é esse.
Nós vamos escrever, vereadora Miriam, uma página da história desse município. E aí eu pergunto para os senhores que fizeram o julgamento lá atrás, 1º de janeiro de 2013. Se recordam? Nós iremos depois fortalecer isso quanto a esse posicionamento. Não poderia deixar aqui, como os demais vereadores que me antecederam também relataram, os agradecimentos quanto ao período que nós estamos fechando legislativo de 2016, quanto também do mandato 2013-2016. Nós, que estamos na política, não por cargo, porque faço política desde a época do Grêmio Estudantil Machado de Assis ou Castro Alves, lá quando tinha 15, 16 anos, quando comecei a me inteirar do relacionamento e das necessidades de contribuição individual ou coletiva com o próximo, seja no segmento que você esteja inserido. E assim nós fomos construindo, e aqui chegamos nesse poder legislativo lá em 2008. Mas antes de chegarmos nesse legislativo em 2008, nós tivemos uma candidatura em 1992, ainda pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, meu primeiro partido de filiação, em 1989. Em 1992, eu me coloquei à disposição da comunidade como candidato e fiz 179 votos. Ajudei a eleger alguns vereadores que na época defenderam esse poder legislativo. E assim nós seguimos trabalhando na política através das associações de moradores, entidades sociais, o qual sempre fomos ligados, também nas entidades religiosas a qual pertenço, especialmente na católica, na Igreja Aparecida, nos movimentos, nas entidades de classe, qual representei, a SIAG e outros grupos de serviços, sindicatos, por exemplo. E aí recebi um convite em 2005 para assumir um cargo de chefe de gabinete, onde ficamos 2005, 2006. E em 2007 fomos convidados para contribuir na Secretaria de Ação Social, onde ficamos até março de 2008. E aí colocamos nosso nome mais uma vez, a análise da população daquilo que nós viemos e estávamos proposto nas nossas atribuições, quando fomos eleitos a vereador aí pelo Partido dos Trabalhadores, com 464 votos. Me recordo, Sérgio, quando assumimos, em janeiro, essa casa tinha apenas um único servidor, o Sérgio, efetivo, ou efetivado, o único servidor. A sua sede chovia em todas as salas. Não tinha um site sequer de relacionamento com a comunidade. E poderia relatar aqui, entre outras situações. Fizemos o mandato 2009, 10, 11, 12, dentro dessa análise, daquilo que a população estava nos cobrando, pedindo, e assim assumimos aquilo que a população nos elegeu como oposição política naquele mandato, e ficamos 4 anos como líder da oposição, e assim fomos reeleito vereador com 615 votos em 2012, e aí a população nos quis como situação, e assumimos o peso que poucos poderiam assumir, nós assumimos. E com cabeça erguida nós entregamos esse mandato, com essa nova estrutura que ajudamos dentro da presidência 2011 e 2014. Poderíamos ressaltar aqui mais de 30 projetos de lei de nossa autoria, que poucos dão a importância, mas o compromisso maior do vereador é legislar. Para aqueles que ainda têm dúvida,
Não é só subir aqui e bater se é oposição ou se é situação. Mais um minuto, vereador. Mas sim dar Oi, ainda não está. Oi, mas sim deixar de que as atribuições impostas sejam encaradas de frente com cabeça erguida e defender os ideais daquilo que você tem de ideologia do seu município. Só de recursos públicos nós trouxemos a esse município, nesse último mandato, cerca de R$2.800.000. Indicações desse mandato passaram de 80, requerimentos 18, mesmo sendo situação. E assim nós iremos relatar aqui várias ações que nós desenvolvemos. Mas o maior que eu acho, o legado, vai ser o regimento interno, mesmo essa casa não reconhecendo e a população externamente não reconhecendo, vejo que a maior conquista será o regimento interno. Poderia ser os 2.860.000, os 30 projetos, mas ainda vejo que será o regimento interno, naquilo que eu vejo de responsabilidade da função pública de vereador. Então, nesse momento, eu agradeço o meu partido, aos servidores que nos ajudaram nessa casa, que hoje são 10, os 7 cargos comissionados. Nós retornamos na análise do projeto em discussão através da emenda apresentada. Eu acho que desses 4 anos foram pouquíssimas emendas apresentadas nesse plenário, dos projetos, seja do Executivo, seja do Legislativo. Dá para contar, acho que em uma mão, as emendas apresentadas. E é importante, e é um direito do vereador apresentar as emendas. E eu esperei um pouquinho ali, acho que os senhores perceberam, antes de pedir a palavra, vereador Simeão, que eu gostaria de ouvir as justificativas técnicas ou políticas, que se vota tecnicamente ou politicamente, o porquê em manter um ano o mandato, e por que ampliar ainda para a reeleição. Eu gostaria de ouvir as justificativas. É um direito de todos fazer essa análise. E para isso eu subi aqui para passar minhas justificativas. Por que 2 anos? E por que não reeleição? Então, eu gostaria de apresentar para os senhores, apesar de que, muitas vezes, o voto ele não é decidido nesse momento. O voto é decidido pelas situações políticas, de grupos políticos, de afinidades políticas, de pressões políticas, de desejos políticos, principalmente do momento político. Estou ou não estou? Como falou aqui o vereador Getúlio, muito bem na questão de grupo político. Vocês lembram que, no ano retrasado, passado, né, teve aquela ação popular de diminuir o número de vereadores, de reduzir salários? Lembra, vereador Sandro? Uma das coisas que eles pediram era que nós modificássemos para 2 anos, sem direito à reeleição, a presidência dessa Câmara. E justificaram, na época, a economia financeira que se dará transformando de 1 ano para 2 anos. Sabe de quanto vai ser a economia? Por cima, 7 cargos comissionados que todo ano são exonerados no mês de dezembro, aí eles não cumpriram os 12 meses, não pegaram férias, tem que pagar férias em efetivo, mais a questão tributária, mais os acertos, mais ou menos, estou chutando, na faixa de R$30 mil de economia. Aí você multiplica em 2 mandatos, mais ou menos uma economia aí na faixa de 60. E aí, se nós formos ver todas as outras situações, dá uma economia financeira girando aí de 60 a 100 mil reais, entre outras economias que se faz nessas questões. Um simples ato desse poder legislativo faz retornar os cofres públicos do Executivo para a saúde, para a educação, para a ação social e para as outras
necessidades, R$100 mil aproximadamente, se levarmos a consideração os 4 anos futuros. Essa é o primeiro ato da justificativa de qual nós defendemos o mandato da presidência por 2 anos. A segunda, de que reeleição, se o próprio Poder Judiciário e assim o Poder Legislativo Nacional tomou a deliberação de acabar com a reeleição por Executivo da Presidência da República, vereador Sandro, vereador Oswaldino, de governo do Estado, de prefeito municipal a partir de 2020, nós vamos retroceder colocando reeleição à presidência da Casa e aos demais cargos. Outro fator, a diminuição da influência e interferência do Executivo no Poder Legislativo em todo o ano, no ano de eleição. Ou os senhores não sentiram na pele, os vereadores aqui que eu pergunto de oposição nesses 4 anos? Eu senti na pele quando estava na oposição e quando participei do governo anterior no Poder Executivo, e os vereadores que estarão aqui nos 4 anos futuros sentirão na pele. Os senhores que farão oposição sentirão na pele. E nós não podemos legislar para 4 anos, nós estamos legislando, senhoras e senhores, independente de quem é a situação oposição hoje, nós estamos legislando para 4, 5, 6, 8, 10, 12 e assim mandatos. Então não estamos aqui falando como situação e oposição. Outra situação, as bancadas ficam mais fortes e sem influência externas, aí favorece e fortalece. Mais 1 minuto, vereador. E aí fortalece a bancada, principalmente de oposição e de situação. Analisem isso. Outra questão que nós queremos, a questão do Código de Ética, em qualquer momento, se o presidente ou outros cargos da mesa não tiver dentro da expectativa, pelo mandato de 2 anos, pode ser destituído através do Código de Ética, se não tiver nas suas atribuições. Então é flexível, vereadora Marlene. Uma das bandeiras que todos nós defendemos aqui foi justamente essa, a economia daquilo que nós temos de atribuições. Sem dizer que nós vamos acabar com as permutas, as trocas, as barganhas de cargos, qual eu participei, e que é o momento de nós mostrarmos que nós podemos mudar um pouco a história.